Agente conceitual substantivo eu trouxe aqui para vocês. É a palavra responsável em nomear as coisas reais e irreais. E os adjetivos é o que mesmo, professora? Assunto da semana passada, que dão o quê? Características. Se eu disser, o celular é lindo. Lindo é uma característica. Se eu falar, meu celular está lento. Lento também é uma característica que eu estou dando ao celular. E artigo, lembra dos artigos, temos os definidos e os indefinidos. Quais são eles? Artigos: o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, relembrar daqui o que é substantivo, adjetivo e artigo. Na página 226 fala sobre a concordância. E diz assim, ó: os artigos e os adjetivos que acompanham o substantivo concordam com ele em gênero. Deve concordar com. Como assim em gênero? Masculino ou feminino. E em número, singular ou plural. Ou seja, minha gente, é uma frase que se eu começar a frase no plural, eu não posso terminar no singular. Então, tem que concordar, certo? Olha o exemplo aqui. Essa frase está no livro de vocês, ó. Claudinha comprou um livro lindo para sua filha, certo? Então, se a gente observar aqui, o artigo, o substantivo e o adjetivo estão todos concordando. Vejam lá. É o que mesmo? Artigo. Esse aqui, sendo artigo, é o que? É masculino ou feminino? Masculino. Por quê? Aqui, ele está concordando com o livro, que é o substantivo, né? Então, por isso que ele é masculino e por isso que ele também está no singular. Porque eu não disse livros, eu disse livro. Então, livro, sendo o substantivo, né? Que é de quem estamos falando, ele está no masculino e também está no singular, certo? E lindo, que é a característica, que é o adjetivo. Ela vai vir no plural, lindos, ou vai lindas, livro, lindas. Não, tem que concordar com o gênero masculino e feminino e com o plural ou singular, que é com o número, não é isso? Então, se eu já tenho um artigo que está acompanhando o substantivo no masculino, singular, o adjetivo também precisa vir no masculino e no singular. Por isso que Claudinha comprou um livro lindo para sua filha. Mas se eu quisesse mudar aqui e colocasse esse artigo no plural, eu quisesse pluralizar, então eu poderia colocar como? Claudinha comprou uns. E aqui também iria mudar o substantivo. Iria para livros, plural, para concordar. Lindos, para concordar também, certo? Então, basicamente, nosso exercício é pautado nisso, na concordância. Página 227, livro de português. Página 227 pede para você, na primeira questão, circular na capa dos livros. Tem 2 livros aí embaixo representados. Representei eles aqui também. Você vai circular o artigo, fazer um círculo ao redor dos artigos. Quais são os artigos? O, a, os, as. Uma, uns, umas. São esses artigos. Sublinhe o substantivo. O substantivo é de quem se está falando. Sublinhar, fazer um tracinho embaixo. E vai marcar um X no adjetivo, ou seja, nas características, tá bom? Marcar o X. Então, observa aqui comigo, eu vou fazer do primeiro só, tá? Trouxe aí para vocês as 2 capas do livro. A mala encantada e o vestido amarelo. Primeiro, quais são os artigos? Lembra dos artigos definidos? O, a, os, as. São os definidos. E os indefinidos? Uma. Indefinidos que eu não sei quem é. Uma. Uns, umas. Esses são os indefinidos. Então, eu consigo observar na capa desse livro algum artigo? Então, aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou circular, certo? Pede também para sublinhar o substantivo. O substantivo é de quem se fala. Quando eu digo a mala encantada, eu estou falando da porta encantada? Eu estou falando do livro encantado? Não, eu estou falando da mala. Então, o substantivo é a mala, de quem eu estou falando, ó. Então, eu vou sublinhar o nome mala. E pede para marcar um X no adjetivo, ou seja, adjetivo é a característica dessa mala. Essa mala é grande, pequena, bonita, feia?
Não, a mala é o quê? Encantada. Então a característica da mala é encantada. E eu vou marcar um X nessa característica, porque ela é o meu adjetivo. Correto? Assim você fala na capa do outro livro, que é o vestido amarelo. O é o quê? Artigo, né? O substantivo é de que se fala. Eu tô falando de quê? De celular? Eu tô falando de livro? Não, eu tô falando de vestido. É o meu substantivo. Qual é a característica desse vestido? Ele é preto, ele é azul, ele é feio, ele é grande, ele é curto. A minha característica é o meu adjetivo, que eu vou marcar um X, correto? Na segunda questão, você vai seguir o caminho do primeiro quadro e você vai descobrir qual é a palavra que vem aí, tá? Siga o caminho do primeiro quadro no segundo quadro e descubra o que deve haver entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. O que é que deve haver, minha gente? Concordância, né? Então, descubra essa palavra aí. Terceira questão, você vai ver os adjetivos que tem abaixo e vai completar nas frases. Na página 228, quarta questão, você vai completar. Só que você vai completar essa tabelinha aí com concordância. Presta bem atenção. Temos artigo, substantivo e adjetivo, não é isso? Então, deixa eu pegar aqui o vermelho, para ver mais. Aí eu tenho aí, o artigo está em branco e tem o substantivo homens, está no plural. Então lembra que tem que concordar com gênero, masculino e feminino, ou com plural, né? Ou com plural com singular, que é o número. Aí tem homens. Então, que artigos eu posso completar com homens? Posso completar os homens ou uns homens. E aí, é um adjetivo, uma característica, eu vou colocar aqui. Uns homens fortes. Já que eu estou no plural, também coloco meu adjetivo no plural, tá? Em seguida, já traz os adjetivos. Os adjetivos não, já traz os artigos, ó. Artigos umas e as, lembra? Feminino e plural. Então, eu tenho que achar um substantivo que esteja no feminino e que esteja no plural. Então, eu posso colocar umas ou as mulheres. Olha aqui, mulheres, certo? Umas mulheres. O meu adjetivo agora, batalhadoras. Está concordando com o meu substantivo e com o meu artigo, no feminino e no plural. Assim você vai completar os demais. Lembra que tem que concordar com o masculino e feminino ou singular e plural. Quinta questão, você vai ler esse bilhete e na letra A, você, de acordo com a leitura do bilhete, vai responder essas questões aí. Quando fala camisa, então qual é a característica que vem da camisa de acordo com o bilhete, certo? Página 229 tem um texto da vovó, de Olavo Bilac. Lembrando, né, que ontem foi o dia das avós, eu tô mandando um beijo para todas as vovós e todos os vovôs, foi o dia dos avós, certo? E aí tá um texto, ó, dos avós, e na verdade da avó, né, de Olavo Bilac. Você vai ler esse texto, depois que você lê, você vai circular todos os artigos que você encontrar. Artigo, quais são eles? O, a, os, as. Uma, uns, umas. E depois pede. Os artigos que você circulou são definidos ou indefinidos? Lembrar, os definidos são esses aqui, ó. Definidos, o, a, os, as, porque tem como eu definir. E os indefinidos são uma, uns e umas. Então, perguntem qual foi os artigos que vocês encontraram e tem duas perguntas com que substantivo se relaciona. Então, por exemplo, o artigo está sempre junto de algum substantivo. Se eu disser a avó, então o artigo é a. E qual é o substantivo? É de quem eu estou falando. Eu estou falando de quem, minha gente? Eu estou falando do elefante? Eu estou falando do pai? Eu estou falando da mãe? Não. Se eu disse a avó, eu estou falando da avó. Então, o artigo está se relacionando com o substantivo avó, nesse exemplo que eu dei, tá? Aí pede aí para perguntar com que substantivo se relaciona e depois pede pessoal, que você vai escrever um adjetivo para cada substantivo associado. Por exemplo, se você falou, se você encontrou o substantivo a e ele estava relacionado à avó, então quer que você faça um adjetivo, ou seja, uma característica para a avó, certo? De acordo com os substantivos encontrados
no texto. Você primeiro acha o artigo e depois o artigo está sempre coladinho com o substantivo. Então, todos esses substantivos que estão do lado do artigo, você vai fazer um adjetivo para cada um, ou seja, uma característica, certo? Na letra B, na letra C da página 229. Vamos fazer logo essas e depois eu mando a correção, ok?